trazer informações do Flamengo, então. Ricardo Lai traz detalhes do rubro-negro pra gente. Fala, Lai. Fala pessoal, um abraço a todos. E depois de uma longa viagem de retorno do Peru ao Brasil, o Flamengo desembarcou ontem à noite aqui no Rio e agora de manhã treinou aqui no Ninho do Urubu, foco total para o clássico Fla-Flu de domingo pelo Brasileirão. E o técnico Leonardo Jardim terá os desfalques do Pulgar com um problema no ombro e também do Jorginho com uma lesão na panturrilha esquerda. E essas ausências abrem um caminho, abrem um espaço para que o Nico de la Cruz, por exemplo, se candidate à titularidade da equipe. O uruguaio foi titular na estreia na Libertadores contra o Cusco no meio de semana, mas aí era uma equipe mais mexida, com alguns reservas. E o técnico Leonardo Jardim gostou da atuação dele, elogiou a inteligência do uruguaio e a capacidade de o jogador saber lidar com os momentos da partida. Aquela famosa leitura de jogo. São 3 jogos seguidos do De la Cruz entrando em campo pela primeira vez nessa temporada, mas ainda tem o treino deste sábado para definir a equipe para o clássico de domingo no Maracanã. Valeu, Lai, obrigado pelas informações. Tem favorito o jogo no final de semana? Zero, né? Não sou muro, mas esse não tem. O Fluminense jogando bem, né? No meio de semana acho que o Flamengo fez um jogo melhor do que o Fluminense. Sim. O Flamengo jogou mais na quarta do que o Fluminense jogou na terça, apesar das condições de altitude e tudo mais. Mas imagino um jogo bastante equilibrado no final de semana. Eu imagino um bom jogo, inclusive. Né? Os dois times, as duas equipes vivendo um bom momento. Claro que um jogo ou outro, uma rodada ou outra, um time vai jogar melhor, o outro menos. Mas eu imagino um jogo muito disputado, até por tudo que está envolvendo dessa polêmica, dessa questão da transferência do sábado para domingo. Eu imagino um excelente jogo domingo no Maracanã. Muitas vezes, quando um dos dois está numa fase melhor, jogando muito mais, ou com um time muito melhor, acaba equilibrando mesmo assim, né? Num clássico, ainda mais no Fla-Flu. Quando os dois estão num momento bom, como é agora o que está acontecendo, o Fluminense jogando bem, com time bom, com elenco bom, e o Flamengo, não tem favorito, não tem como arriscar. O Fluminense achei que fez um bom, não foi um espetáculo, nada disso, empatou, mas criou muitas chances também. O goleiro foi Laguaira, né? Foi um dos melhores em campo. O Fluminense teve muitas oportunidades, perdeu muito gol. Mas até disse aqui, beleza, é um resultado ok, normal, o Fluminense empatar fora, Libertadores, mas o adversário era muito abaixo. Sim. O normal, tem razão. Normal, o mais normal, dentro do que o Fluminense joga de bola hoje, os jogadores que tem, o elenco que tem, era o Fluminense. Naquelas circunstâncias que se apresentaram no jogo, o Fluminense ter vencido. Era um jogo para trazer 3 pontos, né? E para mim o Fluminense desperdiçou 2. O Zubeldia até citou na coletiva dele a questão da contundência, que às vezes falta contundência para você fazer o gol. A oportunidade que tiver, você conseguir matar o jogo. O Fluminense cria chances, tem oportunidades e não consegue traduzir as oportunidades em gols. E isso pode fazer falta daqui a pouco em alguma competição, numa fase final de alguma competição importante, né? O mata-mata, enfim. É isso que o Fluminense tem que tentar resolver. Essa contundência, ter oportunidade, ir lá e matar o jogo. O que seria no sábado, mas que por um pedido do Flamengo, a concordância do Fluminense, o aval da CBF, das esferas superiores aqui do estado do Rio de Janeiro, polícia e tudo mais, esse jogo acabou mudando pro domingo. E isso causou uma certa confusão. Torcedores do Fluminense revoltados com a mudança, o fato do Fluminense ter concordado com o Flamengo em trocar a data do jogo, os torcedores não estavam entendendo os motivos pelos quais, porque na teoria, né, o Flamengo teria um dia a menos para se preparar para o jogo. O Fluminense jogou num dia antes, essa semana, pela Libertadores. E isso poderia, nesse jogo, causar alguma vantagem física pro Fluminense. Mas está a nota aí no GE, a diretoria do Fluminense fez uma reunião e entendeu que o Flamengo, quando fez a solicitação, já tinha o aval, por exemplo, da Polícia Militar e o aval da CBF para que a mudança fosse feita. Então a diretoria entendeu que, aceitando ou não, era uma batalha perdida e que o jogo seria adiado de qualquer maneira. Fato é que não pegou bem diante da torcida essa mudança para domingo. Mas precisa entender até onde vai a questão da vantagem. Lembrando que na semana que vem, no meio da semana, a situação se inverte. Então o Fluminense teria um dia a menos para se preparar, um dia a mais, né, para se preparar em relação ao Flamengo. Assim,
Eu entendo, obviamente, o que a torcida pensa por ter protestado em rede social. Eu acho que, assim, o torcedor, ele é realmente passional e a notícia, a primeira notícia que vem, que impacta, o Fluminense cedeu pro Flamengo, isso não pode acontecer. É totalmente entendível. Mas quando vem a apuração, quando vem uma matéria como essa que a gente acabou de mostrar, a gente entende e tem a percepção que, quando chegou no Fluminense, já era uma decisão tomada. Fluminense aceitando ou se opondo a essa decisão não mudaria nada para o Fluminense. Então não tinha o que fazer. Era realmente uma batalha vencida. Não valeria a pena o desgaste por uma coisa que já estava, por uma decisão que já estava tomada. Já tinham mudado a data do jogo. Foi mais uma comunicação do que um pedido para mudar o dia do jogo. Isso é um ponto. Segundo, pensando como um técnico, pensando como comissão técnica, é muito bom para o Fluminense também ter um dia a mais de treinamento, né? O domingo do Fluminense, como na matéria fala também, seria de folga. Claro que pro lado do jogador é importante ter folga, estar com a família, é um momento que você viaja muito, tem muita concentração. Então você ter um dia de folga para estar com a família é muito importante. Porém, o Fluminense não treinaria domingo. Então assim, o Fluminense, Zobeldia, jogador, eles ganharam um dia a mais de preparação, de recuperação, vai ser muito importante para a sequência que tem o Fluminense. Um clássico no domingo e um jogo importante pelo Libertadores que tem que ganhar. Mas a questão é que o jogo sendo no sábado, o Fluminense ganharia um dia a mais também de preparação para o jogo da quarta-feira. O Fluminense joga na quarta contra o Independiente Rivadavia, mas domingo ia ser folga, pela Libertadores. Mas domingo ia ser folga para o Fluminense. Tudo bem, mas é um dia a mais de descanso, né? De recuperação. Mas você ganha um dia a mais também agora pré-jogo. Mas o seu adversário também ganhou. O Flamengo também ganhou um dia a mais. Na teoria, o Flamengo jogaria... Tudo aqui é no campo hipotético, né? Mas na teoria, o Flamengo jogaria mais cansado no sábado, em relação ao próprio Fluminense, que jogou o dia antes, na semana anterior, pela competição sul-americana, pela Libertadores. E com isso, o Flamengo ganhou um dia a mais de descanso. Não, tudo bem, mas assim, o ponto que eu quero dizer é que assim, não é 100% que se o Flamengo jogasse com um dia a menos, perderia pro Fluminense. Não, claro que não. Tem a capacidade claro de ganhar. Que não. E também, se o Fluminense cedeu um dia a mais por causa de tudo que aconteceu, dos atrasos, também não pode perder, não pode ganhar, enfim. Eu acho que assim, criou-se uma coisa, uma narrativa maior do que devia, né? Maior do que devia. Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo a torcida de protestar em rede social, repito, pelo impacto da notícia, é natural, mas quando você tem os fatos, você entende por que isso aconteceu. Eu penso um pouco diferente. Eu não entendo, não concordo com esse papo de batalha perdida. Se o Fluminense pensava que a CBF já deu aval, as autoridades, a polícia militar, mesmo assim o Fluminense tinha o direito de marcar posição e falar assim, eu não quero, eu sou contra. Depois, se ficasse decidido, mesmo com a negativa do Fluminense, que o jogo seria adiado, em vez de sábado, seria realizado domingo, como vai ser, o Fluminense poderia dizer, foi contra a minha vontade. Eu cheguei lá, marquei posição e disse que era contra. Agora, se a CBF decidiu, eu não posso fazer nada. Agora, na minha visão, o Fluminense aceitou muito fácil. Porque que vantagem que ele tem? De repente pode ter essa vantagem que o Ramon falou, de ter um dia a mais realmente, um dia a mais para se preparar, assim como o Flamengo também tem. Mas aquilo que você destacou é fato, né? É claro. O Fluminense vai jogar na quarta-feira, vai jogar um dia antes pela Libertadores. O Flamengo vai jogar na quinta. Então eu tô pensando comigo, o que o Fluminense ganhou? Acho que quem ganhou mais foi o Flamengo. E gerou um incômodo em parte dos atletas também do Fluminense, né? De acordo com a apuração dos nossos companheiros, que são setoristas lá do Fluminense, porque os jogadores teriam uma folga no domingo. Sim. Não terão mais. Não terão mais. Por isso, houve também uma reunião da diretoria com os jogadores para explicar o porquê dessa decisão. Porque parte dos atletas também não conseguiu entender. O primeiro impacto é esse, né? O que você falou, e aí eu concordo plenamente. O jogo sendo sábado ou domingo, isso não vai decidir quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu acho que esse mérito a gente nem precisa entrar. O Flamengo não vai ganhar porque mudou para domingo, nem o Fluminense vai ganhar ou perder porque mudou para domingo. O que a gente está falando é a influência da preparação, não é? Sim. Dos times para esse jogo específico e também para a Libertadores
que vem no meio de semana, com o Flamengo jogando na quinta-feira, Fluminense e o Fluminense jogando na quarta. E quem fez o pedido foi o Flamengo. Eu não vejo problema, mas você tem que pensar como Fluminense, se teve problema para eles ou não, para os torcedores, etc. e tal. Enfim. A questão vale explicar de novo, né? Para quem ainda não entendeu e não ficou claro. O Fluminense concordou. Quando ele disse que sentia que era uma causa perdida, era um sentimento do Fluminense. Mas houve uma consulta e o Fluminense poderia ter batido o pé e falado, eu não quero. Se a CBF depois ia mudar de qualquer jeito, a gente não sabe. Mas fato é que no comunicado da CBF ficou exposto que, com a anuência dos dois clubes, a partida foi transferida do sábado para o domingo. Com essa postura, sabe o que aconteceu? Agora, sabe o que pega? Muitos torcedores do Fluminense estão bravos com a diretoria do Fluminense, não é isso? Isso. Se o Fluminense tivesse dito assim, por mim não, eu não concordo com isso, quero o jogo sábado. E mesmo assim a CBF tivesse decidido pelo adiamento, não decidiu, os torcedores do Fluminense estariam bravos com quem? Com a diretoria do Fluminense? Não, e tem uma outra questão, né, Ramon, Abel, nem sei se mas eu tenho a impressão que seja o caso também. É um rival. Não é um Fluminense São Paulo, um Fluminense Corinthians, é um Fluminense e Flamengo. E quando você cede por algo que beneficia o seu rival, a pedido do rival, soa mal. No ouvido do torcedor, não adianta, soa mal. O que eu tive de termômetro, assim, falando da torcida do Fluminense, é que eles se colocaram na seguinte situação. Se fosse ao contrário, será que o Flamengo, com a sua diretoria... Exato. iria aceitar esse é o ponto. Ao Fluminense um dia a mais? Eu acho que esse é o ponto que a torcida ficou... isso. O tricolor está perguntando. É isso aí, esse é o ponto. Exato. A gente entende, por isso que eu falei, eu entendo todo esse protesto da torcida do Fluminense. Claro. É natural, mas assim, repito, na minha opinião, a percepção que eu tenho é que já chegou o Fluminense com a polícia aceitando e com a CBF já aceitando. Então, no caminho irreversível. Com um dia mais, eu acho que o jogo sendo sábado já tinha tudo para ser um grande jogo, pelo que os dois times têm de qualidade, de futebol, etc. e tal. Com um dia mais de descanso, espero que seja melhor ainda. Estejam mais bem preparados. E toda essa polêmica por fora, vai aquecer, né? E que isso não acarrete, não traga um clima ruim para ter brigas, essas pelo coisas. Amor de Deus, Precisa, né? Não, claro que não. Falando um pouco sobre o jogo em si, a gente estava até comentando ontem aqui com o Mansur também, Abel. A gente não imagina grandes mudanças no time do Fluminense, né? O Flamengo, por exemplo, se a gente for fazer uma conta ali, poupou mais ou menos meio time, né? Ou fez trocas nesse jogo da Libertadores. Sim. Mais ou menos meio time foi poupado ali, pensando até na sequência de jogos. Também uma opção por ter um time mais físico, né, jogando na altitude e tudo mais. Mas o fato, independente de qual a razão, é que o Flamengo poupou ali meio time, né, não deu minutagem normal para meio time. Então vai ter mais ou menos meio time com tanque cheio para o clássico contra o Fluminense. Ao passo que o Fluminense, a gente não imagina grandes mudanças. Tem a impressão de que o time que jogou pela Libertadores no meio de semana vai ser o mesmo se tiver uma mudança ou duas no máximo para o jogo do domingo, né? Acho que a formação do Fluminense está muito mais clara nesse momento do que a do Flamengo, né? A minha impressão é essa também. A gente sabe, por tudo que o Fluminense vem apresentando, a escalação que o Zubeldia coloca em campo, qual é o time base do Fluminense. Eu acho que nenhuma mudança pode ter. Eu acho que o time que começou o jogo contra o Laguara é o time que vai começar o Fla-Flu de domingo. Eu acho que não tem muita diferença, não. O Flamengo, sim, poupou alguns jogadores. Isso. Esportivamente falando, na questão do Flamengo, é isso. Foi poupado, ou a troca aconteceu pela questão que exigiu um time muito físico na altitude. Enfim, impacta esse um dia a mais? Ao menos, impacta, mas a metade do time estava descansado, também não iria fazer tanta diferença. O Flamengo trocou porque jogou na quarta, né? O Fluminense jogou na terça, não foi isso? O Fluminense jogou na quarta. Foi quarta e quinta. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Enfim. Isso. O Flamengo jogou na quinta. Bom, enfim. Não, o Fluminense jogou na quarta, porque senão não poderia jogar no sábado. Terça e quarta. Bom, enfim. E além de tudo, jogou na altitude. E outra, o Flamengo muda meio time e continua um timaço. Claro. Sim. Não é? Com certeza. Mas o fato é que, vamos fazer as contas rápidas aqui,
não jogaram e devem estar com o tanque cheio para o final de semana: Varela. Sim. Léo Ortiz. Léo Ortiz entrou no finalzinho. Entrou no finalzinho, né? Arrascaeta, Samuel Lino, Cebolinha, se tiver à disposição, né? Pedro. Com problema, e Pedro. Exatamente. Né? Meio time aí para esse jogo contra o Fluminense. É isso, né? O Flamengo tem dúvidas, mas com esse dia a mais que ganha para treinar, vai acabar ganhando alguma solução aí também para o técnico Leonardo Jardim. Por exemplo, o Alexandre, um jogador que estava no departamento médico com uma lesão muscular, ele já estava ali na reta final de recuperação. Já era previsto que ele ficasse à disposição para o Clássico, mas aí ganha um dia a mais de preparação física para adquirir ritmo e se juntar ao elenco. É grande a probabilidade de Alexandre voltar a ser relacionado aí pelo técnico Leonardo Jardim. Outros 2 jogadores que voltaram a treinar nessa sexta-feira são o Saul e o Cebolinha, né? Mas nesses 2 casos, eles fizeram atividades parciais com o grupo do Flamengo, ainda não ficam à disposição, ainda terão um tempo de recuperação pela frente, mas é uma boa novidade porque o Saul, principalmente, que ainda não tinha jogado nessa temporada, né? Ele vem de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, então está voltando a fazer os trabalhos lá no campo, com bola no Ninho do Urubu, e no final desse mês, em abril, a expectativa é que Saul já fique à disposição aí do Leonardo Jardim, né? Mas o Leonardo Jardim também ainda não vai ter Pulgar, ainda não vai ter Jorginho, e aí a principal dúvida do Flamengo para o Clássico é justamente no meio de campo, né? Everton Araújo deve ser ali um dos volantes, Paquetá pode ser escalado também como volante, Arrascaeta volta ao time titular depois de ser poupado contra o Cusco, ele só jogou nos minutos finais, fez um dos gols da vitória na Libertadores, mas foi poupado justamente pensando aí nesse clássico contra o Fluminense. E o De La Cruz, que foi titular lá na altitude de Cusco, é uma dúvida e vai ser avaliado, né? Já se reapresentou hoje, treinou lá no Flamengo, mas o De La Cruz tem um problema que é ter sequência, né? Desde o ano passado, desde 2024, que ele chega ao Flamengo, ele não conseguiu ter uma sequência grande de jogos e o Flamengo tem uma preocupação com ele, né? A ideia do Flamengo é que o De La Cruz possa, nessa temporada, ter mais minutos e estar disponível para jogos importantes, como aconteceu contra o Cusco. O Flamengo não tinha o Jorginho, não tinha o Pulgar, então o De La Cruz se colocou ali à disposição, mas como ele jogou quase 90 minutos, por causa dessa questão física, que ele tem um problema ali nos 2 joelhos, né, um problema crônico, ele vai ser avaliado, pode ser que não fique à disposição para começar jogando o Clássico, mas isso só será informado para o Leonardo Jardim amanhã. No mais, o time deve ter as mudanças naturais dos jogadores que foram poupados, além do Arrascaeta, o Léo Ortiz voltando à zaga ali, formando dupla com o Léo Pereira. Na lateral direita, o Varela também voltando à titularidade. E na frente, o Pedro. O Bruno Henrique foi titular na quarta-feira, então é natural que o Pedro volte ali a ser o centroavante da equipe. E o Leonardo Jardim ainda vai definir quem serão os pontas titulares, né? Acho que esse é um dos problemas dele, uma das posições sem dono do Flamengo atualmente. A gente pode dizer que as pontas se encaixam bem nessa definição, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Leonardo Jardim ainda não definiu bem quem é o titular, então tem revezado bastante o time em busca aí dessa base.